Nessa aula, vamos continuar o nosso estudo do método das características, agora aplicada a uma região dita não simples. Um exemplo desse tipo de problema é o de uma expansão através de uma quina. Temos a parede superior e a parede inferior da expansão, e a partir da quina saem várias características, que então, entre aspas, refletem na parede e geram outras características. Vamos falar sobre essas características ao longo da aula. O escoamento nessa configuração entra pela esquerda e vamos agora identificar algumas regiões. Colocamos números nos pontos em que as características interceptam a parede ou cruzam entre si. A partir desses números, agora vamos identificar algumas regiões. A região delimitada pelos números 0, 1, 4 é uma região simples. Pelos números 0, 4 e 4' é uma região uniforme, onde as propriedades são constantes. E a região 1, 4, 10 é uma região não uniforme. Vamos falar sobre ela logo a seguir. E a região 4', 4, 10, 11 é uma região simples também. O que chamamos de uma região não simples ocorre quando características de ambas as famílias, tanto M+, quanto M-, interceptam alguma perturbação a montante, que no caso pode ser uma variação na parede ou a quina, por exemplo. E uma característica afeta a invariante da outra e deixam de ser retas, como vimos que acontece na região simples. Portanto, não carregam consigo propriedades constantes, exceto pelo valor de sua própria invariante, que, como vimos, é sempre constante ao longo de uma característica. Nesse caso, o cálculo é feito passo a passo, carregando as invariantes I mais e I menos de pontos próximos à montante ao longo das características M mais e M menos que chegam ao ponto de interesse. Isso vai nos permitir calcular a inclinação das características. Lembre que a característica M- faz um ângulo θ mais μ com a horizontal e a característica M+ faz um ângulo θ menos μ com a horizontal. Uma vez que sabemos a inclinação dessas características que passam pelo ponto, podemos estender a malha de características à medida que avançamos no escoamento.
é interessante observar que todas as propriedades do escoamento são determinadas antes de que a localização geométrica dos pontos seja estabelecida. Agora vamos aplicar esse processo a um exemplo de projeto de um bocal 2D. Vamos expandir o escoamento da condição M0 igual a 1,1 até M na saída do bocal igual a 3. E para isso, vamos usar apenas 4 características na expansão que consideraremos constituir-se de uma quina. O gama escolhido para esse problema é 1,25. Desenhamos o bocal e as 4 características que compõem a expansão e as 4 características geradas pela condição de simetria. A entrada M0 igual a 1,1 e na saída ME igual a 3. Colocamos os pontos de cruzamento das características e interceptação de parede ou linha de simetria. Aqui as características foram desenhadas como segmentos de reta apenas por conveniência. Vamos definir uma variável chamada k, definida por raiz de gama mais 1 sobre gama menos 1, que no nosso caso dá a raiz de 2,25 sobre 0,25, que é igual a 3. Conhecemos M0, portanto, ômega0 vai ser 3 tangente menos 1 de raiz de 1,21 menos 1 dividido por 3 menos tangente menos 1 de raiz de 1,21 menos 1, o que dá 1,435 graus. E θ0 na entrada é igual a 0. Na saída, temos ME, portanto, ômega-E vai ser dado por 3 tangente na menos 1 de raiz de 9 menos 1 sobre 3 menos tangente na menos 1 de raiz de 9 menos 1. Isso dá 59,413 graus e o θ na saída é também 0 graus. Lembrando que o vetor U faz um ângulo θ com horizontal, a característica M menos um ângulo θ mais μ e a característica M mais um ângulo θ menos μ. Na entrada, a gente tem que I menos é igual a θ menos ômega, que é igual a θ0 menos ômega0. E como θ0 é igual a 0, então dá menos 1,435 graus. E na saída, I mais é igual a θ mais ômega, que é igual a θe mais ômega-e. Como o θe é igual a 0, dá o resultado ômega-e, que a gente acabou de calcular, que é 59,413 graus. Ao longo da característica que passa por 1 e 4, uma característica M-, o I- é constante. Da mesma forma, a característica M+, que passa pelos pontos 0, 4, 7, 9 e 10, tem I+ conhecido. Olhando para o ponto 4, podemos construir o seguinte sistema de equações: I mais igual a θ4 mais ômega4,
e menos igual a θ4 menos ômega 4. Somando dá 2θ4 igual a I mais I menos, subtraindo dá 2 ômega 4 igual a I mais menos I menos. Substituindo esses valores, conseguimos para o valor de θ4 o ângulo de 28,989 graus. E para o valor de ômega 4, o ângulo de 30,424 graus. Conhecendo θ4 e ômega 4, temos as propriedades do escoamento no ponto 4. E assim vamos proceder com todos os pontos da malha de características. Mas antes precisamos saber qual que é o nosso delta I+, para as características I+, de expansão que se originam na quina. Já sabemos qual é o valor de I+, igual a 59,413 graus. E o valor da primeira característica I+, igual a θ0 mais ômega 0, igual a 1,435 graus. Vamos escolher um delta I+ constante entre esses dois valores de I+, que acabamos de mencionar. Portanto, o nosso delta I+, vai ser igual a 59,413 menos 1,435 dividido por N, que no caso é 4 menos 1, 3. Delta I+, é igual, então, a 19,326. A divisão de características I+, que temos é I mais 1 igual a 1,44, I mais 2 igual a 20,76, I mais 3 igual a 40,09 e I mais 4 igual a 59,41. Agora vamos montar uma tabela mostrada com todos os valores das características e ângulos relevantes. Para o primeiro ponto, temos número de Mach igual a 1,1, I mais igual a 1,44 e I menos igual a menos 1,44 da fórmula I menos igual a θ menos ômega. O ômega também é 1,44, o θ é 0 e do número de Mach temos que μ é igual a 65,4. Os valores de θ mais μ, θ menos μ são preenchidos também. No ponto 2, veja, passa a característica que tem I menos igual a menos 1,44 e também a segunda característica I mais, que tem valor de 20,76. O valor de ômega vai ser então 11,10 e o valor de θ é 9,66, de onde também conseguimos o valor de número de Mach igual a 1,44 e o ângulo μ é igual a 44,02. Também preenchemos θ mais μ e θ menos μ. Para o ponto 3, temos a terceira característica I+, que é igual a 40,09. A característica I- continua sendo menos 1,44, de onde temos ômega igual a 20,77 e θ igual a 19,33. A partir do ômega, podemos calcular o número de Mach, que é 1,73 para esse ponto. E, portanto, μ é igual a 35,41. Fazendo a soma dos ângulos θ mais μ e θ menos μ, temos as inclinações das características que passam por esse ponto. O ponto 4 vai ter I mais igual a 59,41, I menos ainda vai ser menos 1,44, onde obtemos ômega igual a 30,43 e θ igual a 28,99. A partir do ômega, temos Mach igual a 2,013 e μ igual a 29,79. θ mais μ e θ menos μ são dados pelos valores mostrados.
O ponto 5 está sobre a linha de centro, portanto, θ igual a 0, e está sobre a segunda característica, I mais igual a 20,76. A característica I menos vai ser menos 20,76, de onde temos ômega é igual a 20,76, e o número de Mach igual a 1,726. O ângulo μ vai ser 35,41, θ mais μ, 35,41, e θ menos μ, menos 35,41. O ponto 6 tem o mesmo valor de característica I menos do ponto 5, está sobre a terceira característica I mais, que tem valor 40,09. Calculamos ômega igual a 30,43, θ igual a 9,67. A partir do ômega, temos que o número de Mach vai ser 2,013, o ângulo μ vai ser 29,79 e θ mais μ 39,46 e θ menos μ menos 20,12. O ponto 7 tem o mesmo valor de I menos do ponto 6 e o valor de I mais de 59,41. O valor de ômega é 40,09 e o valor de θ é 19,33, de onde calculamos Mach igual a 2,315 e μ igual a 25,59. θ mais μ e θ menos μ também são obtidos facilmente. O ponto número 8 está sobre a terceira característica originando a partir da quina, portanto, I mais igual a 40,09 e o ângulo θ nesse ponto é igual a zero, porque está sobre a linha de centro. O ômega vai ser dado por 40,09 e o valor de I menos vai ser dado por menos 40,09. A partir do valor de ômega, obtemos Mach igual a 2,315, μ vai ser 25,59, θ mais μ, 25,59 e θ menos μ, menos 25,59. O ponto 9 tem o mesmo valor de I mais do ponto 7, 59,41, e o mesmo valor de I menos do ponto 8, menos 40,09. Ômega é 49,75, θ 9,66 e Mach igual a 2,641. μ é dado por 22,25, θ mais μ 31,91 e θ menos μ menos 12,59. Para fechar, o ponto 10 tem Mach igual a 3, θ igual a 0, I mais igual a 59,41, de onde temos ômega igual a 59,41, I menos igual a menos 59,41, e μ igual a 19,47. θ mais μ, 19,47. θ menos μ, menos 19,47. Resumindo algumas observações importantes. Os pontos 1 a 4 vão ter o mesmo θ menos ômega. O ponto 5 tem θ igual a 0, portanto, θ mais ômega igual a 20,76. Os pontos 6 e 7 também têm o mesmo θ menos ômega. O ponto 8 está sobre a linha de centro, tem θ igual a 0 e θ mais ômega igual a 40,09. Os pontos 8 e 9 têm o mesmo θ menos ômega. E o ponto 10, que está na linha de centro também, tem θ igual a 0 e θ mais ômega igual a 59,41. Os pontos 4 e 4W, 7 e 7W, 9 e 9W e 10 e 11 vão ter as mesmas propriedades. Agora vamos obter a localização geométrica dos pontos da malha de características. Vamos considerar dois pontos A e B, cujas coordenadas são conhecidas e cujas propriedades também são conhecidas nesses pontos. A partir do ponto A sai uma característica M+, e a partir
do ponto B uma característica M-. Os ângulos são mostrados em valor absoluto, porque queremos estabelecer relações geométricas entre os pontos. Por isso escolhemos μ menos θ no ponto A em vez de θ menos μ. A intersecção das características resulta no ponto C. Dessa figura temos que o tangente do ângulo α igual a YA menos YC sobre XC menos XA e tangente de beta igual a YC menos YB sobre XC menos XB. YA menos YB vai ser igual a YA menos YC mais YC menos YB. Usando as relações anteriores, isso é igual a XC menos XA, que multiplica tangente de alfa, mais XC menos XB, vezes tangente de beta. Dessa expressão, temos XC igual a YA menos YB, mais XA tangente de alfa, mais XB tangente de beta, dividido por tangente de alfa mais tangente de beta. Ainda, YC menos YB vai ser igual a XC menos XB vezes tangente de beta. Substituindo o valor de XC obtido, temos tangente de beta que multiplica YA menos YB mais XA tangente de alfa mais XB tangente de beta dividido por tangente de alfa mais tangente de beta menos XB. YC menos YB é igual a tangente de beta que multiplica YA menos YB mais XA menos XB vezes tangente de alfa, dividido por tangente de alfa mais tangente de beta, o que permite-nos isolar YC igual a YB tangente de alfa mais YA tangente de beta mais XA menos XB tangente de alfa dividido por tangente de alfa mais tangente de beta. Conhecemos os pontos A e B e sua localização geométrica, assim como as propriedades físicas naqueles pontos do escoamento. Portanto, também conhecemos alfa e beta, e assim calculamos a localização geométrica do ponto C, dado pelas coordenadas XC e YC. A precisão desse processo pode ser aumentada se usarmos um ângulo médio entre os valores na extremidade de cada segmento. Isto é, alfa barra igual a alfa no ponto A mais alfa no ponto C dividido por 2 e beta barra igual a beta no ponto A mais beta no ponto C dividido por 2. Já conhecemos os valores de alfa C e beta C da primeira parte do problema. Isso, então, permite uma precisão maior nesse processo. Todos os pontos da malha de características são percorridos, obtendo assim a localização geométrica desses pontos.